Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vinda para mais uma live da Casa de Oração Templo do Espírito Santo com o Ivan de Souza, é isso mesmo. Trazendo mais uma live, né? Hoje completando aí 91 live, isso mesmo. Dando aí uma pré-continuada, né? Vamos dizer assim, da live passada, né? Que foi como lidar com as nossas compulsões. Foi a live de número 90, né? E hoje 91. Só passar uma mensagem aqui por mão. Qualquer coisa depois você põe o pezinho aqui para nós. Isso. Bom, tem um pessoal que está chegando aí já. Sim, o pessoal está conectando. Som, imagem. Quem é que está chegando aí? Vamos dar uma boa noite, né? Com muita boa energia, com muita boa frequência, com muita boa vibração. Bom, vamos ver. Marlene, olá Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Passou bastante ali, Marlene, a Neide, Miguel. Só imagem perfeita, Miguel? Então tá jóia, que bom, né? Bom, pessoal, tá chovendo aqui, né, na casa de oração. E a telha aqui, ela é de zinco. Pode ser que chegue aí um chiadinho, né, de chuva. Ô, Nivaldo, como é que tá as coisas aí? Não, você não tá na Serra Negra, não, você tá na Cava, né? Tudo beleza? Então tá jóia. Bom, então... Quem está chegando aí, né? Dando uma boa noite aí para todos. Trazendo aí, a live passada foi como lidar com as nossas compulsões. E aí hoje, fazendo uma live sequente, como eu comentei lá, né? Nós colocamos assim, as compulsões e as manifestações espirituais. É isso mesmo, né? Então quer dizer... Tudo aquilo no campo físico, né? Todos os tipos de compulsões. Boa noite, Jacira. Tudo bem? Tudo em paz, né? Graças a Deus. Então, todos os tipos de compulsões, ela, no campo físico, ela não deixa de atingir um campo energético pro lado espiritual também. Porque, muitas das vezes... Deem Alves, boa noite. Muitas das vezes, né, as pessoas só acreditam no que estão vendo, no que estão enxergando, né? Então, tiram as conclusões, boa noite, Neuza, tiram as conclusões apenas pelo meio físico. E como existe, né? A parte espiritual, existe as manifestações espirituais, existe os trabalhos espirituais, existe a vida espiritual, né? Que inclusive a gente fala da vida terrena hoje em torno de 8,2 bilhões de pessoas, seres humanos vivos, encarnados. E você pode colocar aí pelo plano espiritual mais de 20 bilhões de espíritos sobre a Terra. Então são praticamente 3 vezes mais. Certo? Então, as coisas que acontecem... Dona Maria Celina, boa noite. Daiane Almeida, boa noite, Daiane. Então, as coisas que acontecem no meio físico, elas podem ter uma origem, uma influência, uma ação do mundo espiritual, que na maioria das vezes tem muita coisa. Boa noite, Selma, boa noite, Lavina. Bom, o restante do pessoal ainda já? A Daiane Almeida, né? Sim. A Maria Estelina, beleza, tranquila. Tudo certo, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? E vocês que estão chegando aí, não esqueça de compartilhar a live, tá bom?
Maria Isabel, Éder Reis, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vinda, né? Para mais uma live aí, para mais um momento de fé, para mais um momento nesta grande corrente de energia, de frequência, de vibração. Boa noite, Geni, boa noite, Nair, boa noite, Otair, tudo beleza? Então tá jóia. Então, muitas coisas que a gente fecha no meio físico é porque, boa noite, Yolanda Aparecida, é porque o plano espiritual, o mundo espiritual, ele é sutil, quer dizer, ele é muito invisível para muitas pessoas. Aliás, ele é invisível para muitas pessoas, né? Então, a maioria das pessoas, né, não tiram conclusões de algo que ele não vê. Um exemplo é o plano espiritual. E eu digo assim, você vê o vento? Não, mas você tem certeza que ele existe. Você vê a energia elétrica, a energia Wi-Fi, você vê as ondas magnéticas que alimentam um rádio, um celular? Não, mas elas existem, né? Nós vimos as ondas do raio-x? Não, mas elas existem, né? Então tem muitos tipos de energia, de frequência, de vibração, né? Falando energia em si, que existe no mundo, mas nós não vemos. E é bom, né? Como nós temos aí o exemplo da energia, do vento, né? De muitas coisas que nós não vemos e existe, né? Muitas delas, o pensamento mesmo, é um campo existencial. Ele não é existencial de uma forma material para você pegar, mas ele é uma existência. E tudo que existe, ele provoca uma ação. E toda ação gera uma reação. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que, né, a live passada, como lidar com as compulsões, com as nossas compulsões. E a live de hoje, né, as compulsões e as manifestações espirituais sobre as compulsões, viu, meus irmãos? E também produzindo compulsões nas pessoas. Sim, o plano espiritual das trevas, o plano espiritual baixo. Às vezes a pessoa fala assim para mim, Ivan, faz uma oração para mim, porque eu acho que eu estou muito carregada, tem muita inveja comigo, né? Eu não vou dizer algo profundo para a pessoa ali, de forma alguma. Boa noite, Wanda. Mas às vezes, sabe o que a gente enxerga? A pessoa ela está mais escura, mais trevas do que a própria luz do ambiente. E a pessoa me perguntando e falando para mim que é uma oração porque ela acha que ela está com encosto, ela acha, né, que está tendo inveja sobre ela, mas na verdade ela está sendo ponto de mais escuridão ainda. Boa noite, Valéria. Isso aqui, meus irmãos, eu não estou falando para criticar ninguém, tá? Jamais eu colocarei em nome que apenas histórias. Mas existe muitas pessoas assim, pedem oração. Boa noite, Adriano. Dizendo, olha, eu estou achando que... Boa noite, Tatiane. Olha, eu acho que tem algum encosto, tem muita inveja de mim, não sei o quê. Aí a gente entra em oração, né? Maria Lucília, boa noite, seja bem-vinda. Aí na oração a gente vê que a pessoa está mais escura do que o próprio campo de criação de Deus, do que o próprio universo aqui, do que a própria face da Terra, certo? O meio que a pessoa está, ele está mais escuro, mais trevoso do que aquilo que ele está falando. Por quê? Por ele não ver, por ele não conhecer, por ele não compreender, não entender o mundo sutil da espiritualidade. Então eu falo muito isso para meus irmãos, para minhas irmãs. Alessandra Silva, boa noite. Eu falo muito para as pessoas. Precisamos de muita leitura, precisamos de muito conhecimento do mundo espiritual. Irmão Ivan,
Aconselho algum livro? Coleção do Allan Kardec. É a ciência da espiritualidade. É a realidade está ali. Irmão Ivan, e a Bíblia? Perfeito. Só que a Bíblia é um livro muito difícil de compreender. A Bíblia é um livro muito complexo. Certo? Os ensinamentos que teriam que ter sobre a Bíblia teriam que ser muito mais profundos, porque existem parábolas, textos ali, que são quase incompreensíveis. Às vezes uma linha na Bíblia, ela quer dizer um texto, ela quer dizer uma história. Ivan, Tatiana é minha sobrinha, que mora em Carvalhópolis. Amém, Miguel, que bom. Tatiana, um abraço para você, para todos aí, viu? Seja bem-vinda aí para a nossa live. Tá? Muita luz, muita paz para todos, para você. Que você tenha aí aptidão pelos assuntos da casa de oração. E venha aí sempre como os nossos irmãos e fazer parte da nossa live. Ó, Pedro, dá uma boa noite pro Pedro também. Dá uma boa noite lá para minha companheira Luzia, né? Boa noite, Luzia. Pedro, beleza? Tudo tranquilo, né? E Pedrinho, que bonito tá o teu milho lá, né? Você viu? Voltou tudo. Viu como é que Deus é maravilhoso, né? Isaías Carvalho também. Boa noite, Isaías. Seja bem-vindo aí, viu? Muita luz e paz para vocês. Bom, continuando falando aqui, né? Dessa parte física e da parte sutil, né? Que é hoje, né? As compulsões e as manifestações espirituais. Eu vou ler aqui rapidinho. Bom, vamos ver quantas horas aqui, né? 20 horas e 14, já temos em mais de 30 aparelhos conectados. Tatiana, amém, estarei sempre por aqui, amém. Muita luz, viu? E nós viemos trocar, né, agregar muito conhecimento um para o outro. Vera Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Então, tá bom? Então vamos lá. Já estamos aí, já são 20 horas e 15, já tem mais de 30 aparelhos conectados. Vamos então começar nosso assunto já de hoje, né? Vou fazer uma oração bem rapidinha, para mim e para todos vocês também, para a gente começar a nossa live. Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, Deus com a vossa bondade e misericórdia infinita, Maria de Lourdes, né, Lu, boa noite. Em nome do amor, em nome de Jesus, em nome de toda luz, que o Senhor, Pai, Filho, vosso Espírito Santo, os anjos da corte dos céus, né, que toque aqui o meu coração, o meu espírito, a minha mente. Entra também, Senhor Jesus, Maria, quem acredita, né? Entra nessas famílias, entra nesses lares, nessas casas, Senhor, né? Que as pessoas estão conectadas aqui e também que virão conectar em momento futuro. Que deem para eles muita bênção, muita luz, muita paz e, acima de tudo, Senhor Jesus, sabedoria e entendimento, né? Para o nosso assunto da nossa live de hoje. E que eu possa ter neste momento... Levi Flávia Cabral, boa noite. Que eu possa ter a partir deste momento, em nome de Jesus, em nome da luz, boa noite, Dalgisa, que eu possa ter a mão auxiliadora do vosso Espírito Santo aqui comigo, para que eu possa trazer aqui para mim também, né, que eu aprendo todo dia, e trazer para vocês que estão aqui conectados comigo nesta corrente de fé e de oração, trazer o melhor desse nosso conteúdo de hoje, né, que é as compulsões e as manifestações espirituais. Então tá bom, eu vou ler aqui bem rápido, né, as 10 compulsões. E em seguida eu falarei das manifestações espirituais, né, sobre as compulsões. Isso aí vai ajudar... Ó, o Sr. Zé chegou aí, ó, São Paulo, boa noite. Isso vai ajudar muito você que tem algum hábito aí, né, de compra, de roer a unha, de arrancar fio de cabelo. Vamos lá, ó, vamos ver aqui, ó, as 10 compulsões, né? Compulsão alimentar é para quem, né, tem sempre aí, né, um desejo de satisfazer comendo. Para quem tem aí a compulsão da atividade física, quem tem a compulsão por trabalho, quem tem um transtorno compulsivo por compras, quem tem compulsão por jogos, quem tem compulsão por roer as unhas, a onicofagia, né? É o ato de roer as unhas. Compulsão por arrancar fios de cabelo da cabeça, do corpo, né? Tricotilomania, olha cada nome, né? Compulsão por mentir, olha.
E compulsão pelo impulso sexual, né? Excessivo. Nomofobia, né? Nomofobia é aquela pessoa que não consegue ficar mais, boa noite, Daniela, ficar mais sem o uso do celular. Essa aí está pegando muitos jovens, muitas crianças, muitos adultos, né? Enfim, falei aqui das 10 compulsões. Na live passada, quem quiser, né, quem não assistiu e quiser assistir, nós falamos dessas 10 compulsões na live de número 90, tá? Então hoje nós estaremos falando e colocando, né, das manifestações, Ó, o Vitinho chegou aí, boa noite, Vitinho. Das intrusões, né, espirituais dentro do ato compulsivo de cada pessoa. Então, tem muitas pessoas que às vezes precisam, né, de terapia, tem muitas pessoas que sofrem muito com compulsão, né? Conheço bastante pessoas que relatam para mim nos momentos de oração, né? Então, eu acredito que esta live vai servir para você. Às vezes você conhece alguém que tem algum tipo de compulsão, né? Eu acho que a compulsão do ato de roer as unhas aí, né? Muitas e muitas pessoas têm, não é verdade? Eu tinha também. Agora não tem mais não. Mas a gente não escapa, né? Talvez pelo cotidiano, por algum problema, por alguma situação que vem acontecer na família da gente, por alguma situação que vem acontecer com a gente mesmo. Às vezes a gente desenvolve algum tipo de compulsão, né? Porque o que na verdade é uma compulsão? É quando a gente desenvolve alguma coisa para satisfazer algo que você não consegue esperar, que você não consegue aguardar, que você não consegue conter aquilo. Então você entra num ato compulsivo, né? E esse ato está com você mesmo. Olha aqui para você, né? Todos os 10 atos é numa autossatisfação. Ó, alimentar, atividade física, trabalho, compra, jogos, roer as unhas, arrancar fio de cabelo. Tudo está voltado com a gente, né? Tudo é com o desejo, satisfação e prazer da gente realizar. Mas muitos desses atos de compulsividade é muito prejudicial à saúde. Você pega o ato de roer a unha. A unha, quando ela cai no estômago, ela provoca gastrite, indo até provocar úlcera. Estuda para você ver. Então, né? Compulsividade por compra, você imagina, né? O homem ou a mulher que um deles só trabalha e o outro, né, o outro cuida, vamos supor que a mulher cuida dos filhos, trabalha fora, né? Vamos explicar bem aqui. Que a mulher trabalha em casa, né, e cuidando dos filhos e tem um ato compulsivo de compras. Imagina o quanto que a família não sofre, não é verdade? Porque às vezes nem usa aquilo, o guarda-roupa tá cheio, a sapateira não cabe mais, tá tudo novo, quer comprar, precisa de comprar. Que prazer e satisfação é essa, né? Então na live passada de 90 eu falei sobre as 10 compulsões. E hoje eu vou falar sobre as ações espirituais que tornam uma pessoa compulsiva, ou ele aproveita já que a pessoa é compulsiva e ele manifesta suas ações em cima. O que isso vem provocar na pessoa? Vamos lá então? Então vamos lá. Ó. Vamos falar aqui, ó, né? Vamos dar um exemplo aqui da compulsão alimentar. Existe, irmãos, irmãs, para vocês compreenderem, Newton. Ah lá, ó, o Newton coloca lá, ó, espírito de devorador. Tem várias situações. Então vamos colocar aqui, ó, por alimentar. O que acontece? Tem espíritos. Então eu vou explicar bem. Vou usar a minha pessoa como exemplo. Vamos supor que eu tenho uma compulsão. Deixa eu ver aqui qual que eu me enquadro nelas rapidinho aqui. Alimentar, compulsivo. Do trabalho nem vê, eu corro dele, gente. Compras não, porque não tem dinheiro.
jogos também não, unha não, fio de cabelo não, mentir não, compulsão sexual também não. Vamos falar aqui que a nomofobia, que talvez seja o uso aí do celular, pode ser que é o que mais eu tenho uma dependência. Não tenho tanto, mas vamos dizer que dentre todas aqui é a que eu mais eu tenho, tá? Vou usar a minha pessoa aqui como exemplo. Então eu estou aqui, né? E quando eu falei de espíritos, meus irmãos, são espíritos. Eu sou alma encarnada, ser encarnado humano. Estou falando de um espírito, né? Ou uma pessoa que já morreu e desencarnou, tornou espírito, ou uma entidade que ela sempre foi espírito. Por exemplo, os anjos são entidades. Tem anjos da luz e tem anjos das trevas, certo? Então vamos supor aqui que eu tenho, né, a nomofobia, que é o ato, né, de uma dependência do uso do celular. Então o que ocorre? Existem espíritos que têm a compulsão pelo uso do celular também, certo? Isso. Irmão Ivan, mas celular é de 30 anos para cá. Te dei um exemplo e no plano espiritual o celular tem mais de 200 anos, tá bom? Nos outros planetas tem mais de 5, 10 mil anos, tá bom? Então não se generaliza assim. Célia Aparecida, boa noite. Então o que acontece? Eu estou aqui no meu dia a dia, na minha casa, certo? E eu pouco me percebo que eu estou muito dentro do celular. Eu só venho a perceber quando alguém da família... Boa noite, Alexandra. Quando alguém da família vem falar, quando o chefe do meu trabalho vem chamar atenção, aí que eu percebo que às vezes eu estou muito dentro do celular. E mais um ponto ainda dentro do celular, que conteúdo eu estou buscando nesse celular. Então nós temos as duas necessidades para a gente analisar. A física, mental, e nós temos essa parte da espiritualidade aí, que é as manifestações espirituais, que é a parte da nossa live de hoje. Então, você que acredita que espírito existe, amém. Você que não acredita que espírito não existe, amém também. Talvez amanhã você possa acreditar, né? Então, eu estou aqui fazendo uso excessivo do celular, e parece que quanto mais tempo passa, mais eu quero ficar dentro do celular. Boa noite, Lenice. E aí eu não percebo que tem um espírito de cá, tem outro de cá, tem outro na frente, tem outro atrás. Ainda mais quando é conteúdo que eu não vou falar aqui. Quantos espíritos, meus irmãos, querem ver o que você está vendo? E sabe o que acontece? Porque muitas das vezes você fica ali tão grudado no celular, dependente de tudo e vendo só conteúdos, certo? É porque os espíritos estão aqui, ó, pertinho de você, ó. Põe naquele vídeo. Põe naquele. Entra lá no WhatsApp, lá, ó, aquela mulher fez fofoca lá, ó, detona ela lá, ó. Justamente. São dezenas de espíritos, lembrando bem que nós estamos na caminhada nossa aqui na Terra, na terceira dimensão, no momento de expiação e provas. Então tem muita dor, muito sofrimento no momento, no mundo, né? Não é de ontem para hoje, é em 2022 do plano do calendário romano aí, né? 2022 no calendário romano, mas no calendário da criação de Deus nós não sabemos quantos anos tem a Terra, né? Nós não sabemos isso. O carbono fala em milhões de anos. O calendário romano fala em 2.000 anos. Índia tem 4.800 anos. Então, vamos falar aí, né, de um tempo que a gente não se sabe datas. Então, você acha que você está sozinho ali, do lado do celular. Mas aquele espírito dependente do mesmo conteúdo teu, das mesmas afeições que você tem. Vamos falar aqui os conteúdos pornográficos, certo? Só isso. Cola os espíritos que têm também desejo
Liz, Cristiano, quem está mais ali para cima? Acho que não, né? Tranquilo? Boa noite, seja bem-vindo aí. Os espíritos colam em você e eles desejam ver, assistir o mesmo conteúdo seu. E aí torna muito simples para eles e complexo para nós. Por quê? Porque eles conseguem, os espíritos, por meio da energia energética espiritual, ele consegue falar no teu ouvido. Sabe quando você está com o celular assim e te dá aquela intuição na hora? Entra no WhatsApp lá, entra lá naquela mensagem e detona aquela pessoa que ela falou mal. Vou lá e vou entrar mesmo. Foi o anjinho do mal que falou para você. Ele está aqui colado no você. Só que ele sabe que você não vê ele. Porque de 10 pessoas, 9 não enxergam espírito. Júnior Vela, boa noite. Então, de 10 pessoas, 9 não enxergam os espíritos malignos. E esse espírito maligno se posiciona ao teu lado. Como eles querem assistir aquele conteúdo, que eles sabem que você tem aquele conteúdo, que você gosta daquele conteúdo, eles começam a falar nos teus ouvidos. Começam a cochichar. E aí você fica ali horas e horas, perdendo o seu tempo com um conteúdo extremamente baixo, extremamente pecador, extremamente terroroso diante da tua evolução. Vamos falar aqui a parte compulsiva, né, da atividade física. Sabe aquela pessoa que morreu, que desencarnou, que ele era fanático por academia, fanático para ser musculoso, fanático para tudo, fanático não sei do que? Não sou contra a academia jamais. Só falo que o fanatismo é prejudicial. Então essa pessoa desencarna por um momento. Certo? Ele morre. Como ele não vai dormir, né? Ele não vai dormir. Boa noite, Andressa. Estou lendo a mensagem aqui embaixo, o Nilton colocou lá, né? O mundo jaz é o maligno. Sim. Mas a vitória é do bem, né, Nilton? Em nome de Jesus. Então, com certeza, estamos aqui nessa luta, nessa batalha, para a gente tornar-se pessoa melhor cada dia, né? E ir cultivando os bons conteúdos, ir cultivando as boas coisas, para se cada dia não evoluir mais, não é verdade? Então, o que acontece? Vamos lá. Aí a pessoa desencarna, morre, né? Essa pessoa da academia. Se essa pessoa estiver muito desligada de Deus, ele não vai embora, não. Não vai, ele fica aqui no mundo físico. Boa noite, Selma, tá? E aí ele vai lá para a academia, achando que ele está vivo ainda. Verdade, você pode não acreditar no que eu estou te falando. Um dia você vai ver isso aí. Ele vai lá para a academia, ele volta lá para a academia e ele começa a fazer exercício lá na academia, lá em espírito. Rita Borges, boa noite. De quando ele percebe, ele está sem um corpo. Aí ele percebeu que ele morreu. O que ele faz? Ele chega perto do teu lado. E é isso aí mesmo. Faz bastante exercício para você ficar musculoso igual eu, bonito igual eu, forte igual eu. Ele começa a falar. E aí o que acontece? As manifestações espirituais, as interferências espirituais, começam a vir na tua mente. Porque ele fala no teu ouvido. Geralmente o espírito sobe em cima do ombro da pessoa para ele poder cochichar aqui, ó. Porque sabe o que acontece com esse espírito que desencarnou, que não achou o caminho divino? Ele usa da energia daquela pessoa ali falando, né? Viu, meus irmãos? Todo esse tipo de compulsão que eu estou falando aqui, estou falando apenas como exemplo, coisas práticas que eu tenho na minha oração todo dia, com parte espiritual aqui na casa de oração. Então isso que eu não estou inventando, não. Mas eu estou falando, eu não estou colocando que dentro da academia X, que dentro lá da casa, a pessoa que come tal, assim, ele tem assim, não, isso aqui é apenas para conhecimento. Se você notar alguém da tua família, ou que você está tendo um excesso de busca para esse prazer, você pode ter certeza que nessa compulsão tua tem uma ação espiritual maligna junto com você. Tá bom? Não estou dizendo que tem espírito maligno junto com ninguém. Estou apenas colocando uma história, colocando aqui conhecimento. Tá bom, meus irmãos? Portanto, não falo o nome, não vou falar nome de academia, não vou falar nome de gente. Não, são histórias, situações, para vocês compreenderem como que
acontecem as coisas no mundo físico pela ação do plano espiritual, certo? Então essa pessoa torna compulsiva por atividade física. O espírito fica ali, ó, batendo para você fazer atividade, porque ele depende do teu plasma energético, porque ele não ascendeu a Deus. Ele morreu, mas ele está aqui no mundo físico. Ah, não acredito nisso. Quando você passar para o outro lado, você vai ver, tá bom? Não vou discutir, não. Compulsão por trabalho. É isso mesmo. Tem gente que trabalha, né, dia e noite, né? Ah, eu sinto bem no trabalho. Aí fulano, tua família, você passa falar para você, eu não tenho dinheiro, não sei o quê, eu vivo trabalhando. O trabalho é meu lazer. Trabalho é teu lazer? Então você vai morrer de trabalhar, né? O que acontece com isso? Né? Pessoas morrem e ele não sai do trabalho. Hoje tem muitas câmeras nas empresas, né, que pegam espíritos andando dentro da empresa dia e noite. Tá bom? E quando eu vou fazer orações, já fui em muitas empresas, né? Eu pude, pelas minhas orações, detectar espíritos de funcionários que já tinham desencarnado ali presente na empresa, achando que estava trabalhando ali ainda, certo? E na verdade ele estava, mas só que ele estava só em espírito ali dentro. Porque o mundo espiritual existe aqui embaixo também. O mundo espiritual não existe só com Deus, não. Aqui na Terra existe campo denso, que nós vemos com os nossos próprios olhos, e existe o plano espiritual, que é um plano mais sutil, mais leve. Só que esses olhos físicos não vê, não pega. Mas o espírito existe, ele está. Bom, espírito ruim, espírito mais ou menos, espírito beleza, espírito ruim demais, tá cheio. Porque Deus não amarra ninguém, Deus não prende ninguém, tá? Transtorno compulsivo por compras, enfim, todos os transtornos, né? Todos aqui, todos, pode ter, sim, uma ação compulsiva espiritual por trás. E aí eu te digo para você, vai que você, Henrique Dilan, boa noite, Senira, vai que você desenvolveu um mau hábito, porque todo hábito não é bom, né? O hábito, no meu entendimento, não existe hábito bom. Porque hábito é aquilo que você faz repetidamente. Tudo que você faz repetidamente não é bom. Ainda mais para o seu corpo físico. Boa noite, Fátima. Né? É claro que no trabalho você faz coisa repetitiva, é outra coisa. A gente está citando aqui do nosso corpo, da nossa vida, né? Do nosso intelecto, da nossa alma. Perfeito? É de nós que eu estou falando. Então, só sintonizar aqui. Quem chegou aqui? A Fátima, a Inilda, boa noite. Bom, vamos continuar aqui. Vamos supor aqui então que você desenvolveu, né, uma compulsão física, que você denomina que é físico. O que é isso? Né? Ver hereditário, para me satisfazer o meu desejo que eu fiz isso, eu considero isso aqui como físico. Certo? Certo. Tudo que nós fazemos no campo físico, deixa eu parar aqui e dar uma olhadinha aqui na pergunta aqui da Rita. Oi, Ivan, por que será que eu sempre choro muito pelo meu sobrinho, que vai fazer 3 anos que foi embora com Cristo? Bom, Rita, primeira coisa, para o teu sobrinho ter ido embora com Cristo, ele teria que ser da mesma frequência que Cristo, tá? E não existe nenhum humano com a frequência de Cristo. Eu estou apenas dando entendimento para você e vai servir para todas as pessoas que estão na live, tá bom? Não pega como ofensa, pelo amor de Deus, Rita. Entendimento. Estou recebendo aqui da parte espiritual da luz para me passar para você. E segundo a parte espiritual aqui, vai ser a dúvida de muitas pessoas aqui. Por isso que eu vou responder, tá bom? E vou colocar aqui aonde que eu parei, tá? Que foi justamente, né, quando a pessoa acha que é físico. Vou marcar aqui só para não esquecer. Acha que é físico. Tá. Vamos lá. Tá. Faz 3 anos que ele foi embora. Ele desencarnou, né, Rita? Bom, deixa eu te falar. Quando a pessoa, né, para você e para todos que estão ouvindo, quando a pessoa desencarna,
Dalva Romão, boa noite. Quando a pessoa desencarna, ele passa para o outro lado do véu, do plano espiritual. E tem que levar em consideração, Rita, que condição de conhecimento essa pessoa, esse teu sobrinho, passou para o outro lado. A primeira condição é essa. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, é nós que subimos para a ascensão. Não é Deus e Cristo que busca nós. Perfeito? E nós vamos para as colônias espirituais bem próximo aqui da Terra, que são os locais onde recebem todos os desencarnados que morrem. Todos. Aquela criança que morreu e foi morar com Deus foi uma cultura religiosa que colocaram na nossa mente, nos nossos ensinamentos. Na verdade, não é dessa forma que ocorre esse processo. Então, a pessoa desencarna, a primeira coisa é levar em consideração que nível de consciência e conhecimento espiritual, Leopoldina, boa noite, ele desencarnou, certo? Se ele desencarnou, agora mesmo eu vou te explicar para você a relação ao teu choro, tá? Se ele desencarnou com um excelente conhecimento espiritual, como que é do outro lado, como que são as colônias espirituais, qual é os processos depois da morte, né? Aí você pode falar assim, mas tem isso? Tem. O livro dos Espíritos conta e mostra realmente como é. E eu afirmo para você que é verdadeiro, porque eu já transportei, né, espiritualmente para o plano espiritual, então eu sei te afirmar, porque eu vi que é assim, tá bom? Não é coisa da minha mente, não. Eu fui em transporte espiritual encarnado aqui. Você deita, dorme, você sai do corpo como um sonho e você conhece lugares. Então, as colônias espirituais existem, então acolhe esses espíritos, essas almas, né, propriamente falando. E quando acolhe essas almas, acolhe cada um de acordo com o seu conhecimento. Então, existe pessoas que morrem e desencarnam de todas as formas. Existe pessoas que aceitam ajuda para ir para o plano espiritual das colônias. Existem espíritos que não aceitam ir porque ele não aceita a morte, ele não entendeu que morreu. Por quê? Justamente por causa dessa crença que nós temos hoje. Morreu, vai junto com Deus. Como não é bem assim, quando a pessoa morre, ele não vê Deus quando ele morre, a não ser que ele é Cristo. Aí ele pode ver Deus, com uma ascensão muito grande, né? Uma pureza muito grande, um anjo, né? Uma pessoa que foi muito santa aqui na Terra, né? Falamos aí de Santo Expedito, a própria Maria, Nossa Senhora, né? Aí não vamos tirar as considerações. Mas humanos, igual nós aqui, classificados do mesmo nível de evolução, não tem condição de nem ver Cristo e muito menos ver Deus. Então vão para essas colônias. Mas existem, Rita, espíritos que até nem aceitam que morreu. Às vezes eles passam anos por causa da densidade física. Mas vamos relatar uma parte que você colocou e você fez a pergunta aqui ao vivo para a gente, né? Por que você chora muito? Então vamos lá, Rita. Às vezes você chora, às vezes você pensa nele e arrepia. O que está acontecendo? Se ele foi para uma colônia acolhido e ele está aceitando ajuda, ele está tendo entendimento do desencarne, bom para ele. Vanessa, boa noite. Bom para ele. Mas aí o que acontece? Se você está tendo aqui embaixo uma ligação com ele, com o meio do choro, coloca aí para mim, fazendo um favor, Rita. Você tem arrepios quando você pensa nele? Coloca aí para mim se tem. Que aí eu vou te explicar mais um detalhe. Enquanto isso eu vou falando aqui. O que acontece? Muitas das vezes, meus irmãos, quando as pessoas desencarnam, nós não podemos ficar pensando neles, porque nós limita eles de subir para o plano espiritual. Eles ficam apegados no mundo físico. Eles ficam dependentes do mundo físico por meio da nossa ligação, por meio da nossa conexão. Então a única coisa que devemos fazer para as pessoas que já desencarnou são orações dizendo assim. Você fazia o Pai Nosso, o Creio, a Ave Maria, o Terço, mas você faz assim: Pai, eu ofereço essa oração para o fulano que desencarnou, que morreu, e que ele alcance a luz
dele, de ascensão dele, que ele não fique aqui nesse campo denso terreno. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê entendimento para ele que ele já está em espírito, que ele já passou para a vida espiritual. Então, Rita e todos, esse espírito recebe essa mensagem e ele começa a ser ajudado no plano espiritual e ele não sofre. O que acontece? Quando o campo físico, a família aqui encarnada, chora muito por eles, eles não desgrudam da Terra, eles ficam aqui, eles não querem ir embora para poder continuar a sua vida no plano espiritual. Então, Rita, o que pode acontecer? Várias coisas podem acontecer com essa situação. Pode ser que ainda, isso é natural, viu, Rita? Muitos espíritos, cada um tem o seu tempo, tá bom? Por isso que é muito importante orações para aqueles que partiram, para eles continuar caminhando com Deus, tá? Pedir muito isso nas orações, pedir que Deus perdoe as coisas deles, pedir que o plano espiritual ampara eles nas colônias espirituais. Estas são as verdadeiras e muitas fortes orações, tá? Pede desta forma, porque quando os irmãos, a família aqui da terra, fica chorando demais, ou lamentando, ou pensando muito nessa pessoa, impede ele de ir para cima, impede ele de crescer, impede ele de evoluir, sabe? Então, velas em nome da pessoa aqui na terra não é bom pôr para queimar. É bom você colocar a vela para queimar para um anjo, para um santo. Aí você põe ali, eu ponho essa vela em nome de Nossa Senhora. Eu ponho essa vela aqui, né? E bem entendido, né, irmãos? Esta vela ela tem que ser revertida para nós, na nossa intenção. Porque se você põe uma vela para Nossa Senhora, vou dar um entendimento aqui para você. A Nossa Senhora tem 1 milhão de luz mais forte do que a vela. Ela não precisa daquela luz da vela. Com todo respeito. Isso é apenas conhecimento. Quem quiser achar ruim que acha. Mas isso é conhecimento. Você tem que pôr uma vela para um santo para iluminar você. Muitos falam assim, eu pus uma vela para Nossa Senhora. Nossa Senhora não precisa de luz da terra, não. Nossa Senhora é um espírito de extrema evolução. A Fátima colocou ali, Ivan, quando a saudade bate, não tem quem não chora. Realmente, infelizmente, atrapalhamos a evolução delas. Sim, Fátima, mas aí o que acontece? Quando a gente tem, vamos falar de nós aqui agora, né, que estamos na live, que estamos no grupo de oração, que temos um pouco mais de conhecimento, que há uma vida após o desencarne, o que a gente costuma fazer? Esse choro que você está falando de saudade, esse choro não atrapalha, não. Esse choro não. O choro que atrapalha é o choro de ressentimento, tá? É o choro, sabe quando a pessoa não perdoa o outro aqui na terra e aí ele partiu para o outro lado e tem remorso? E esse atrapalha sim. Então a pessoa deve fazer na hora o pedido do perdão, compreender que Deus já deu e permitir, né? Quando nós ficamos com saudade, a saudade ela contém uma energia boa, porque você não tem saudade de uma pessoa que ela foi ruim para você, você concorda comigo? As saudades são só boas. Olha lá, ó, a Daiane Almeida colocou choro por remorso. Então, tem o choro por alegria, tá? Esse aí não prejudica o espírito, ao contrário. O espírito, onde que ele estiver, se você estiver chorando por ele, ele sabe que você está chorando por uma boa causa. Agora, como a Daiane colocou ali, ó, choro por remorso, esse choro atrapalha o espírito. Por quê? Porque no choro, quando é de remorso, há uma energia. Irmão Júnior, dá uma verificada para nós ali. Há uma energia baixa, né? O choro de remorso, aí esta sim prejudica. Por isso que quando você tiver remorso por alguém que já partiu, não preocupa. Vai com Deus e fala, Pai, em nome de Jesus, olha, eu não tinha tanto conhecimento, mas me perdoa e leva o perdão para a pessoa. Aquela oração chega no mesmo momento para a pessoa. A Rita colocou aqui, não, ele era muito calmo, né? Com os olhos em minha filha e tinha muito medo. De ir para o outro lado muito obscuro. Certo. Entendi, Rita, o que você quis dizer. Então,
O que eu te oriento para você? Saudade, você pode até chorar, mas faz orações para as colônias espirituais em nome de Jesus, amparar ele, que o teu choro, o teu sentimento vai ser totalmente de alegria para ele a partir de agora, tá bom? Tem esse entendimento. Ah, sim, você colocou ali saudade mesmo. Tá, então, ô Rita, o choro de saudade, ele não leva uma energia para o espírito de prejudicar ele, não. O espírito vê que você está com saudade, quando ele tem um tempo na colônia, ele sai e vem visitar você. Você pode até não acreditar, mas que ele vem visitar, fazer essa visita, vem. Sabe quando você está em casa e você sente o cheiro? Às vezes você sente o cheiro daquela pessoa, você lembra numa coisa que ele fazia, você lembra no nome dele, é ele que está perto de você, como eu falei agora mesmo. O espírito chega e cochicha nos teus ouvidos para você perceber que ele está ali, tá bom? Então vamos continuando lá com o nosso assunto, nós estamos falando aqui, né? Quando a pessoa acha que as compulsões, elas têm somente pelo meio físico, tá? O que ocorre? Vamos supor que uma pessoa vê que ele está muito bem espiritualmente, que ele está bastante iluminado, que não acredita na parte espiritual então, e que ele vê que aquilo ali é só físico e que vem só do físico. Bom, o que eu vou te falar para você? O nosso campo físico, ele gera um campo energético, certo? Né? E aí, quando você começa a desenvolver uma compulsão, que é atos repetitivos, ruins, você produz um campo energético ruim. Você pode não acreditar, mas o espírito existe. Esse espírito que alimenta desse mesmo campo seu, vem e aproxima. Então você pode não ter até então um espírito que manifeste manifestações espirituais para você, mas quando você torna na mente ou no físico compulsivo, você atrai o mundo, o plano espiritual para você. Porque no orbe planetário, aqui em que vivemos, ainda está muito denso e pesado com energias muito baixas espirituais. Creio que daqui a uns 40, 50 anos vai começar a regeneração, ou até menos antes disso. E segundo o plano espiritual, exatamente mais ou menos em cima de 500 anos, da agora até 500 anos, o planeta Terra será um planeta totalmente amoroso e regenerado. Um planeta de somente seres de luz. Isto mostra, justifica, a realidade das encarnações. Porque senão, boa noite, sabia? Quem faria parte desses seres regenerados? Somente os que nascessem nesse mundo regenerado? Ué, a todos, aí o irmão Júnior aqui, então eles teriam um privilégio sobre os outros que viveu, como nós aqui vivemos hoje num plano muito denso, de muita dor ainda, né? De muito sofrimento, de muita morte, de muito sangue. E aí um dia o planeta ser totalmente regenerado, nós não temos oportunidade de neste planeta morar? É claro que sim. Aquele ser que conseguir permanecer durante a caminhada aqui, a transição planetária que está ocorrendo agora em 2057, aquele ponto pico, né? Vai ser em 2057. E depois tornar-se um planeta mais leve, nós estamos vivendo que essa reencarnação, então, a última, talvez a última ou uma das últimas encarnações para um mundo melhor, para aquela peneirada. Então vamos ser, né, seres de muita luz, seres de muita paz, vamos semear muito amor, muita bênção, vamos semear muitas coisas boas no mundo físico aqui, para que nós possamos colher muitas coisas boas. Vamos lá, a Fátima fez uma colocação ali, vamos ver. Ivan, existe o espírito da avareza, que parece que nada vai para frente? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta? Desculpa se a minha pergunta não esteja dentro do assunto. Não, Fátima, está. Sim, com certeza. Você pode pegar aí a avareza, a luxúria, todas elas não são compulsões, mas são atitudes de pessoas
que atraem espíritos desta forma. Mas vamos lá dentro da sua pergunta, para a gente, né, não julgar ninguém e fazer uma analogia aqui para te ajudar e ajudar também quem tem esse tipo de dúvida aqui. Vamos lá, ó. Que parece que nada vai para frente. Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Bom, Fátima, é uma pergunta tua muito ampla, né? Eu vou funilar ela aqui. Boa noite, Zé Carlos. Eu vou funilar ela aqui, ó, para que eu possa dar um parecer melhor. Isso, Júnior, faz a gentileza. Isso. Perfeito. Trava ela aí que a gente vai fazer essa colocação. Bom, ô Fátima e todos que possam ter essa dúvida também, né? Há muitos brasileiros, brasileiras, há muitos seres humanos, né, que vivem esse tipo de situação em que você está falando. Ó, eu venho definir para você, vamos dizer, para a situação em si que você colocou, né, um pacote de coisas. Um pacote. Nesse pacote, a gente tem que incluir algumas coisas físicas e algumas coisas espirituais. Tá? Se eu incluir somente coisas espirituais aqui para você, eu estaria, né, eliminando a parte física, que também faz parte do processo do pacote. Então eu falo assim para você, ó, uma boa matemática, um bom conhecimento sobre finanças, o básico, né, uma boa calculadora, uma boa conta, uma boa administração em conjunto, Fátima, né, com pai, mãe e filhos, né, sobre a família, sobre a casa, sobre os gastos, isso é muito importante. Coisas do mundo físico. Vou relatar agora para você um pedaço da parte espiritual, então, né? Que seja aí um ato, uma parte da compulsão, né? Ou uma atitude aí, enfim, que está assim dentro da parte das compulsões, tá assim, né? Vamos dizer, o que no plano espiritual, o que no mundo espiritual nós podemos interpretar dentro dessa situação? A primeira coisa é o seguinte: Cristo disse assim, ó, a você que é dado e é bem usado, a você é confiado e é dado mais. A você que não tem, que não é confiado, até o que você tem será retirado. Então, essa é uma passagem bíblica que eu li para você. Transmitindo ela para o campo físico, o universo, Fátima, ele conspira da forma que a pessoa às vezes vive e deseja. Então eu digo para pessoas que vivem nessa situação, desejar o melhor, desejar ser próspero, tá? Desejar ser bem-sucedido aqui, isso não é pecado, desde que a gente usa os recursos da gente, não é. Certo? Então eu falo assim, uma conexão, uma sintonia com o mundo, com o trabalho, com o dinheiro, com a prosperidade. Mente positiva. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vou para frente, eu não ganho nada, o meu não dá. E ele entra mês e sai mês falando isso. As palavras das pessoas têm força, Fátima. Se as palavras não tivessem força e poder, Deus não teria criado o mundo na palavra. E Deus criou o mundo na palavra. Não foi? Em Gênesis 1:2 ele falou assim, ó, que haja luz, e a luz se fez. Quer dizer, força e poder das palavras. Então, nós tenhamos que ter a mente muito positiva, nós tenhamos que emanar a luz, nós tenhamos, o universo não é rico, nós tenhamos que vibrar esta energia do universo para que nós possamos ser melhor e bem-sucedido aqui na Terra. Tá? É uma pergunta muito ampla essa tua, tá? A gente gastaria aí uma meia hora para falar bastante dela. Foi uma pergunta muito bem colocada, tá? Eu vou terminar por aqui. Qualquer dia a gente pode até fazer uma live, porque é muito importante isso, sabe? A parte do que as pessoas pensam, do que a pessoa vibra durante o dia, durante a noite, do que a pessoa fala da boca para fora. E muita gente não leva isso em consideração. Então isso se chama conexão com o universo. Então se a gente conecta muito bem com o universo, a gente fica bem suportado no universo, tá? E entenda, ela fez uma colocação embaixo, perfeito.
Bom, viu, Fátima? Espero que você tenha entendido. Jamais eu fiz julgamento para você ou para qualquer pessoa, tá? Foi apenas uma colocação, né? Tudo o que a gente faz. E o Henrique, nossa terra seria um lugar sem dor. Ah, sim, é o Sandro, né? Sem sofrimento. O verdadeiro paraíso de Deus. Os nossos irmãos, testemunhas de Deus, né? De Jeová, acredita nessa nova terra. O paraíso de Deus sem dor, sem orgulho, sofrimento. Sim, ô Henrique, é uma terra, né? Só que essa terra não vai vir de um dia para o outro. Essa terra vai vir de acordo com a evolução da humanidade. Renata Freire, boa noite. Peço oração para minha família, amém? Tá? Bom, pessoal, estamos terminando aqui a nossa live, tá? Espero aí que você tenha entendido. Último detalhezinho. Quando eu falei das manifestações espirituais, eu não falei aqui qual a atitude que você deve fazer para afastar esses espíritos obsessores. Perfeito? Não falei. Orações a Deus e a Jesus, mas com especificação. Você pega e faz a tua oração assim, ó, mais ou menos assim, ó. Pai, em nome de Jesus, eu vou fazer esta oração aqui. Esta oração toda deve ser falada com tua própria boca. E não copiada de algum lugar, porque às vezes não enquadra com o que você está passando. Então depois, se você quiser vir, ó, faltando 3 minutos para terminar a live, você vai achar esta oração. Então esta oração é assim, ó. Pai, mais ou menos assim, ó. Pai, em nome de Jesus, esta oração que eu vou oferecer é especialmente, vou dizer aqui para mim, é para minha compulsão em relação ao uso do celular, né? Que foi a que eu falei que mais enquadrei aqui. Pai, eu ofereço esta oração para a minha compulsão do uso do celular. Então, Pai, em nome do amor, em nome de Jesus, em nome da luz, eu vou fazer aqui um creio, um Pai Nosso, um terço, vou fazer aqui uma oração. E no final desta oração, Pai, em nome de Jesus, eu peço que em nome de Jesus sejam afastados de mim esses espíritos obsessores que estão próximo de mim, fazendo eu ter um uso excessivo do celular. E aí você vai pegar também na tua mente e vai falar assim, bom, eu vou começar a disciplinar o meu físico, a minha mente em relação a todas as minhas compulsões. Porque o que ocorre? Se a oração não consegue segurar tudo, quando o espírito vem e você não está usando o celular, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro, porque ele precisa satisfazer o desejo dele. Então ele não fica ali com você. Então a oração é muito importante? Mas a tua disciplina física em não fazer aquilo com toda a tua força, você vai afastar também, porque você não alimenta aquele espírito que alimenta do teu ato compulsivo. Perfeito? Então tá aí a orientação, né, praticamente por todas as manifestações espirituais que tem. É bem dessa forma aí, em nome de Jesus, que afaste esses espíritos que trazem e me ajudam a estar nessa compulsividade. Amém? Meu irmão, minha irmã, a live chegou ao fim, tá bom? Tivemos aí hoje, né, irmão, quase 50 pessoas, aparelhos conectados. Gratidão pela tua presença, gratidão pela tua participação aqui, né? Conosco aqui, pela tua interação. Eu vou fazer uma oração aqui para mim, para você, para nossa casa, para nossa tenda, para nossa família, para sua família, tá bom? Então conecta aí, né? Amém. A Jacira colocou amém. Que Deus abençoe também a minha vida e a vida e a família de vocês. Se vocês quiserem colocar aí, ó, o seu anjo e o seu santo de fé. Amém. A Nossa Senhora Aparecida, amém a Santo Expedito, né? Amém ao nosso Mestre Jesus Cristo, amém a constelação do Alto Estelar Sandrino, que é o Casa de Oração Templo do Espírito Santo. Eu vou fazer esta oração final aqui para nós. Assim seja, amém? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, eu apresento neste momento aqui uma oração sobre todas as coisas, né? Sobre os objetos, a água, sobre tudo aquilo que você trouxe para a mesa, tá? E que todos sejam abençoados e direcionados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresento aqui, Pai, todos os pedidos de oração do grupo do WhatsApp 1 e 2. Apresento também, Senhor, as orações aqui para os pedidos que foi aqui hoje na live. Pai, eu não sei, eu não conheço a necessidade de cada um, mas eu sei, Mestre Jesus, que o Senhor os conhece. E o Senhor os supre, os alimenta os cada um. Portanto, Pai, em nome do amor, em nome de Jesus, em nome de Santo Expedito, em nome de Nossa Senhora, em nome de Santo Tamacumai,
e em nome do Alto Estelar, em nome do Sandro. Que esta família, que esta casa, que esta pessoa aqui que está na live neste momento ou em momento futuro, que ele e a casa seja totalmente, Senhor, preenchido e abençoado pela grande mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da parte angelical. E assim, Pai, pela autoridade e permissão que eu os tenho, eu os abençoo todos, em nome do Pai, do Filho e do vosso Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Amados irmãos e irmãs, espero que vocês tenham aí aprendido, né, como eu também aprendi, porque eu também recebo da parte espiritual, um pouquinho, né, das manifestações espirituais da compulsividade, né? Então tenha a tua oração aí para compulsividade, tá bom? Que você consegue fazer, você consegue afastar esse espírito obsessor que está colaborando aí para você ter esse ato compulsivo, tá bom? Faz a oração, faz dessa forma que eu te orientei, que você vai ter um excelente resultado, tá joia? Fica com Deus, fica na bênção, fica na luz e fica na paz. Abençoo todos vocês em nome do Pai, do Filho e do vosso Espírito Santo. Amém. Até na próxima live, até amanhã no grupo do WhatsApp, né? E até domingo, quem vier no templo físico do Casa de Oração, Templo do Espírito Santo. Um abraço para você, fica com Deus. Amém.